Estou aqui hoje, nesse sobrado, relembrando de uma grande revelação que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou uma revelação aqui nesse sobrado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu estava aqui nesse sobrado. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estava aqui nesse sobrado, foi no final de outubro de 2022. Final de outubro de 2022, eu me encontrava aqui nesse sobrado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, engrandecido seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava aqui nesse sobrado, ali naquele quarto ali. Eu estava aqui nesse quarto, era 9 horas da manhã. Eu me encontrava, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu me encontrava aqui nesse quarto. Aqui nesse quarto eu me encontrava aqui, sentada ali na minha cama, olhando para cá, 9 horas da manhã, olhando para o céu, essa direção aqui. Eu estava olhando para o céu, assim, sentei na minha cama, 9 horas da manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu comecei a ver uma revelação. Um moço, um homem de branco, mais ou menos de 1,90 m de altura, todo de branco. Aleluia, Jesus, olhando para o céu nessa direção aqui, o Senhor me mostrava ao vivo. Foi ao vivo, 9 horas da manhã. O Senhor Jesus, aquele moço lá ia enrolando o mundo, como a gente enrola uma lona. Como se a gente estivesse enrolando uma lona e todas as coisas que tivesse dentro daquela lona ali, ia sendo enrolado dentro daquela lona e ia ficando ali dentro. Assim o Senhor estava enrolando a terra. O Senhor ia enrolando a terra, eu não conseguia ver a ponta do lado de lá. Eu via ele no meio, para lá eu não via o fim, para cá eu não via o fim. Mas aquele moço de branco lá ia no meio, enrolando de passo a passo, enrolando aquele rolo, ia ficando prédios dentro daquele rolo, aqueles prédios caíam dentro daquele rolo. Quando ele ia enrolando, levantava fogo, fumaça, poeira. Chegava o lugar que ele ia enrolando, que as águas invadiam a cidade. Ele movia as águas, movia chuva e mandava de tsunami. E aquilo era tão terrível. Outros lugares levantava lavareda de fogo. Eu via carros queimando quando ele ia enrolando aquele rolo. E eu fiquei olhando para aquela situação. O mundo lá ia ali acabando, o Senhor ia enrolando como se fosse nós enrolando uma lona, mas o Senhor, aquele moço de branco lá, ia enrolando o mundo, né, colocando tudo dentro daquele rolo, como se fosse nós enrolando uma lona e colocando as coisas ali dentro. Caía prédio. Foi uma calamidade. Eu vendo aquela revelação, eu falei: Senhor, o que o Senhor está me mostrando? O que eu estou vendo? O Senhor falou comigo, o Senhor falou assim: eu estou enrolando a terra, eu estou enrolando o mundo e não vou parar, eu não vou parar, eu vou continuar enrolando a terra. Eu vou continuar enrolando a terra, eu vou colocar tudo dentro do rolo, eu vou colocar tudo no estreito, vai ficar tudo dentro do rolo, vai ficar tudo dentro do estreito. Estou colocando no estreito. Eu falei: misericórdia, Jesus. Ele falou: eu não vou parar, daqui para frente eu não paro. Eu lá vou enrolando cada vez mais o rolo, que é a terra que o Senhor ia enrolando, e tudo que ia caindo ali dentro daquela terra, sendo enrolada pelas mãos daquele grande homem, que era o Senhor Jesus, ia caindo dentro daquela lona, dentro da terra, que para mim parecia ser, para nós podia ser uma lona, mas para o Senhor era a terra que ele ia enrolando.
O poder é só dele de fazer aquela revelação que eu vi, enrolando a terra, ia caindo o prédio lá dentro, ia ficando dentro do rolo, tudo dentro do estreito, era tantas mortalidades, e o Senhor disse, a minha ira se levantou, eu não vou parar de enrolar, eu vou enrolando a terra e eu vou colocando tudo dentro do rolo, vai ficar tudo dentro do estreito. E avisa para minhas igrejas que eu vou passar a peneira. Avisa para todas as igrejas, passa essa revelação e fala que eu vou passar a peneira em várias igrejas. Eu estou irado com o que está acontecendo. E a partir naquela época que foi em 2022, em outubro, começou já aquele desastre na Turquia. Quando eu vi, aleluia Jesus, quando eu vi aquelas reportagens, quando eu vi tudo na Turquia, daquela situação que eu vi no jornal, o Senhor me falou, estou colocando dentro do rolo, estou enrolando a terra, vai ficar tudo no estreito. A partir daquela época para cá, tantas coisas que o Senhor já enrolou dentro da terra, colocou dentro do estreito do rolo, e o Senhor disse que não ia parar, era até a volta dele, para todas as pessoas que tinham que consertar, porque a ira dele tinha se levantado contra essa terra, contra o povo que não obedece a essa doutrina do Senhor Jesus. E eu estou aqui testemunhando essa grande revelação de milagre que o Senhor me revelou, porque não pode ficar em oculto. Eu me sinto muito desesperada, porque eu preciso, o Senhor mandou eu avisar para as igrejas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. E eu quero dizer que esse sobrado aqui é um grande milagre. Esse sobrado aqui é um grande milagre que o Senhor Jesus deu para mim, mas meu esposo. Eu e meu esposo trabalhamos com muita luta, orando, cantando hino, trabalhando dentro de um curral. O Senhor deu uma grande prosperidade para nós, do nosso gado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor abriu uma grande porta, nós vendemos nosso gado. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, nós compramos esse sobrado aqui. Nunca imaginamos que iríamos comprar, aleluia, Jesus, glória a Deus. Nunca imaginei que um dia eu poderia, aleluia, Jesus, glória a Deus, possuir, aleluia, Jesus, glória a Deus, um sobrado, e aqui estou, mas é para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui estou no primeiro andar, que ele é de um andar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu agradeço, sou muito grata ao Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho esse sobrado aqui hoje, é porque eu trabalhava tirando leite, trabalhava demais da conta, mas meu esposo, e orando ao redor do meu gado, orando e cantando hino de louvores ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos concedeu o que nós temos hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus.